e queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos então começar revisando alguns conteúdos, porque a gente vai dar, né? Olá, queridos e queridas estudantes! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de banco de dados. Bom, na aula de hoje nós vamos dar, então, continuidade ao conteúdo, começar revisando algumas coisas que vocês já estudaram, que vocês já aprenderam, e a gente vai, então, dar sequência para que a gente vai aprender novos comandos, novas cláusulas, novos operadores que vão nos auxiliar quando a gente estiver trabalhando, então, com manipulação de dados. Vamos lá! Bom, vou recordar aí na memória de vocês, vou dar um select na memória para ver se vocês ainda lembram como o comando select funciona. E aí? Bom, lembrando que a ideia de consultar dados, ela torna-se, né, uma das coisas mais utilizadas quando a gente está falando de banco de dados. Então, geralmente a gente tem os dados lá, geralmente armazenados, e as pessoas precisam consultar, as pessoas precisam obter as informações, fazer aquilo que seja útil, né, para outras pessoas, para obterem relatórios, para obterem informações, para tomarem decisões, como eu já comentei com vocês. E por isso, né, uma das instruções mais utilizadas é o select. Justamente, na aula de hoje a gente vai falar principalmente do select combinado, né, com a cláusula where. Então, que é muito utilizada, né, em consultas que elas possuem uma condição. Então, onde, né, tal coisa, então a gente vai utilizar então aqui o select, né, para encontrar alguma coisa em meio a uma condição. Bora lá? Então, basicamente, vou apresentar para vocês a sintaxe básica, tá bom? De cada um dos comandos. Todos eles vão estar assim aparecendo para vocês em todas as aulas. Então, quando a gente tiver um comando novo, a gente vai ter o que ele faz e como que é a sintaxe dele, vocês utilizando lá no MySQL, dentro do Workbench, por exemplo. Então, vamos lá relembrar. Select, realizar a busca de dados e toda consulta começa com um select. Então, vocês já aprenderam, né, que o select a gente geralmente utiliza assim. Então, select o nome da coluna, from o nome da tabela. Segue esse padrão. E não se preocupem, porque eu vou mostrar para vocês agorinha, tá? No MySQL Workbench, para a gente fazer um monte de consultas legais. E o where, né? Então, ele realiza o filtro, então ele está filtrando naquela questão da condição, como eu falei para vocês, apenas onde aquela condição for verdadeira. Então, ele vai trazer todas as informações, nesse caso aqui, o select asterisco from, daquela tabela, onde o nome da coluna for igual, por exemplo, o meu nome. Então, se isso acontecer, ele vai retornar, ok? Pois bem, e o que a gente vai aprender de novo nessa aula? Então, a gente vai ver os operadores aqui, o in, not in e o between. Então, vamos lá. Como que a gente vai usar isso aqui? Tá? Depois que a gente voltou, né? Como que a gente utiliza o select, where. Então, agora a gente vai combinar. Basicamente, em banco de dados, a gente vai combinando essa série de comandos e informações. Então, vai ajudando a gente a refinar as consultas, a tornar aquilo mais simples, a obter os resultados de uma forma mais fácil, tudo com um comando só. Então, vocês vão ver que vai ficar bem bacana, né? Uma linha de vários comandos, né? Não um comando só, uma linha, né? Com vários comandos. E a gente pode justamente combinar eles com aqueles que vocês já aprenderam, como end, or, order by. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre cada um deles. In é um operador que permite verificar se o valor de uma coluna ele está presente numa lista de elementos. Então, basicamente, aqui a gente tem, tá lá, a gente passa, né? O select, asterisco from, where, e a gente vai ver com in, então se tem aquele valor 1 ou o valor 2. Vou mostrar na prática. Not in é basicamente para ver se aquele valor não está contido, né? Que permite obter se aquele resultado, né, o valor daquela coluna, ele não pertence a uma lista de elementos. E o between, na verdade, ele vai fazer um filtro em relação ao alcance entre alguma coisa. Então, ele vai filtrar o conjunto de resultados dentre um alcance. Então, por exemplo, entre um valor 1 e um valor 2. Perceba, como eu falei para vocês aqui anteriormente, que os outros comandos que vocês já aprenderam, né? Eles podem vir aqui, os operadores, como, por exemplo, combinados, como end, né? Então, já vê ali between, valor 1, end, valor 2, ok? Então, vamos passar agora para a prática? Só um minutinho que a gente já vai começar. Olá, estudantes! Voltamos então no MySQL Workbench. Então, a gente pode dar início, né, prosseguimento ao nosso conteúdo, fazendo aqui na prática agora. Vocês devem lembrar de vídeos anteriores, onde eu mostrei para vocês a ideia daquela tabelinha, né, que mostrava sobre os participantes da disciplina, sobre vocês, nossos queridos estudantes. Então, mostrei para vocês como que cria, como que insere, dei alguns exemplos, né, de alguns selects. E agora a gente vai ver, então, sobre o in, not in e o between.
E o que eu tô fazendo aqui, não sei se vocês lembram, né? É assim que a gente comenta, né? Faz um comentário dentro do MySQL. Então, a gente comenta assim com esses dois tracinhos. Então, fica comentado. Bom que ajuda a separar as informações, a gente coloca as coisas e deixa algumas anotações ali bem bacanas. Então, lembra que a gente falou, né, sobre a questão do in, né? A gente quer ver se algo tá ali. A gente pode começar utilizando o select com where, como eu falei para vocês. Então, vamos usar aqui um select asterisco from participantes, onde eu vou usar aqui com a cidade. A cidade, eu quero ver quem é. Por exemplo, lembra? Rianápolis, Rubiataba e Itapaci. Essa é a estrutura do in. Então, aqui a gente consegue ver, tá vendo que as palavras, né, que são especiais, que são esses comandos, né, elas ficam todas em azul, importante recobrar isso com vocês. E aí, nesse caso aqui, a gente tá passando a parte literal, entre aspas, simples, ok? Que é a parte textual. E esse aqui é o código pra gente ver, né, quais são, né, as informações, né, de todos os participantes que estão contidos, né, nessa cidade. Esse é o nosso filtro. Então, apareceu aqui, né, a Letícia, a Maniele, o Paulo e a Nathalie. Então, Rianápolis, Itapaci e Rubiataba. Percebam que algumas pessoas, elas não poderiam vir a ser dessa cidade, se vocês estão assistindo e são dessa cidade, porque vocês não apareceram. Porque, às vezes, a cidade não foi cadastrada lá no Moodle, então eu peguei esses dados de lá, então alguns estão em branco, como eu informei para vocês anteriormente. Então, assim, pegou essas pessoas. E eu quero saber todas as que não estão, que não são dessa cidade. Então, a gente usa o not in. Vou só copiar e vou colocar aqui um not in. Então, vou colocar aqui no raiozinho. Então, todas as outras. Então, ó, quem tá com cidade em branco, inclusive eu, aparece aqui. E, ó, tem, ó, quem é de Uruana, que apareceu aqui, Rialma, Ipiranga, Carmo do Rio Verde, Uruana. Então, tá vendo? O restante do pessoal que são de outras cidades, né, que não é dessas, então a gente pode usar o not in, correto? A gente pode usar, por exemplo, também do in em relação, vamos fazer outro exemplo aqui, eu vou pegar nome e e-mail from participantes where o e-mail in, e aí, por exemplo, onde o e-mail foi igual, vou passar o meu e-mail, thalia.santana@ifgoiano.edu.br. Então, vai trazer, então, nome e e-mail somente dessa pessoa, correto? Claramente, só eu. Então, vocês lembram, né, que quando a gente fez aquele select, asterisco from dos participantes, de vocês o e-mail estava todo igual. Então, no caso, só eu que estava com esse e-mail, né, obviamente, também. E vou colocar aqui também para ver, né, quando não sou eu, né, quem são as outras pessoas que não estão com esse e-mail. Então, é o restante de vocês aqui, tá bom? Se eu colocar até o ID aqui, vocês podem ver de que ID que está. Então, a partir do 2 até o 46, né? São as outras pessoas que não têm esse e-mail. Então, a gente consegue fazer vários filtros interessantes aqui, tá bom? Então, vamos lá. Que outra coisa que a gente falou, né? A gente já viu do in. Beleza. O not in, a gente também já viu como fazer. E agora a gente vai ver do between. O que a gente pode fazer com between? O que vocês acham, hein? Que a gente pode trabalhar de coisas interessantes. O between, a gente já falou que é entre, né? Entre alguma coisa. Então, a gente poderia verificar os IDs de vocês. Então, select o ID, por exemplo, né? Ou, vou trazer tudo aqui que vai ficar mais fácil. Asterisco from participantes. Onde a gente pode passar aqui o ID, né? Nesse caso aqui. Ele vai estar entre, between. Vamos colocar um número aqui. Vou colocar entre 10 e 15. Então, quem são as pessoas? O between, esse entre, tá? Então, de 10 a 15, o que está entre 10 e 15? Então, tá aqui representado entre 10 e 15, são esses estudantes, correto? Então, vai dar Camille, o Marcelo, o Danila, a Letícia, o Matheus, o Edivaldo. Então, a gente coloca o between para trabalhar esse entre, né? Justamente entre algo. Daí, a gente pode fazer outras coisas interessantes aqui, se vocês quiserem. A gente pode, por exemplo, trabalhar. Se tivesse valores em relação a preço de ônibus também, por exemplo. Se tivesse aqui o nome, o e-mail, a cidade, o país e tivesse, tipo, o preço do ônibus de vocês. O que a gente poderia fazer?
Vou usar um comando aqui para alterar a tabela, alter table, e a gente vai alterar a tabela de participantes no sentido de adicionar uma nova coluna. Então, preço ônibus, tá? Eu vou ADD, né, nessa tabela, uma nova coluna que se chama o preço do ônibus, e a gente pode colocar, por exemplo, valores numéricos para vocês verem também, se a gente quiser filtrar em uma outra coluna, tá? Além do ID. Vou passar o tipo dela, nesse caso estou passando decimal. Então, nesse caso aqui, 10 casas antes e 2 após a vírgula, né? Então, vai ter 2 casas após a vírgula. E eu quero que fique, né, after de país, ou seja, essa coluna vai inserir aqui, ó, depois de país, tá bom? Então, vou colocar aqui, vou rodar. Deu raizinho, deu certo lá. Se eu quiser fazer um show desk, né? Não show tables, desk, participantes, para ver como que tá, né, a minha tabela. Então, mostrou quais são, apareceu aqui, ó, preço ônibus, beleza? Beleza, decimal, ok, ela aceita nulo, né? Eu não coloquei que ela tinha que ser not null, ela pode ser nula também. E aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? Dentro da nossa tabela, se eu der um select de novo aqui, vou mostrar tudo, asterisco from participantes, a professora de vocês tá digitando mais. Daqui de novo, vai mostrar, né? E ela tá todo nula. Por exemplo, eu vou colocar aqui, no caso da Thalia, é 200, né? O ônibus. O Eric vai ser 200 também. Ou, não, melhor, vamos colocar o Eric 300. E a gente vê aqui 300, depois 400. Depois aqui na Letícia 500. E tem a Isadora 600. Acho que tá bom, né? Eu vou clicar, ó, vocês viram que a gente consegue editar aqui dentro também? Eu vou clicar em Apply. E ele vai criar automaticamente o SQL Script de update na nossa tabela do banco de dados. Então, ele passa aqui o preço do ônibus, né, 200. Ele vai alterar lá na tabela de participantes, onde o ID foi igual àquele. Então, Apply, Finish. Então, ele automaticamente já colocou aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso usar o Between, né? Novamente, vou selecionar apenas Select Asterisco From, Participantes. Lembra do que a gente vai usar combinado? O Where. Então, do Where aqui, a gente pode colocar, então, a nossa coluna preço, ônibus. Preço do ônibus, a gente coloca Between. A gente pode colocar entre 300 and, sei lá, 500. Então, ops, ponto, né? Não usa vírgula, tá, pessoal? Então, a gente pode colocar aqui, tá lá, entre 300 e 500. Então, ele não mostrou quem tava com 200, não mostrou quem tava com 600, e ele também não mostrou os demais que não tinham, né, a questão do preço do ônibus. E se eu não quiser usar o Between, professor, existe uma outra forma para fazer essa mesma coisa que você fez? Existe sim. Então, eu posso usar aqui Select Asterisco From, Participantes. Eu posso usar os nossos operadores, tá bom? Então, where, preço do ônibus, que é a nossa coluna aqui. A gente pode colocar, então, tem que ser maior ou igual a 300, certo? And, o preço do ônibus, novamente, a gente coloca, né? Então, tem que ser maior ou igual ou menor ou igual a 500, correto? Então, ó, tava mostrando o Eric, o Gabriel e a Letícia. E agora eu teria que mostrar isso novamente, certo? O Eric, o Gabriel e a Letícia. A gente fez a mesma coisa, um usa between, outros os operadores somente, né? Usa ali o menor, o maior, usa o and também, mas é mais ou menos sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!